Bom, o assunto agora é a questão da competência número 1, que é o uso da norma culta. Quando nós falamos em norma culta, a gente logo pensa em gramática. E é isso mesmo, a norma culta é um conjunto de regras de uma língua que se encontram registrados em livros próprios, que são as gramáticas, e que ela serve para dar um padrão da escrita e de fala, para que a coisa não corra tão solta, né? A gramática ela é um advento recente no português. Você imaginar, a gramática como nós temos hoje, as gramáticas normativas. Você tem umas gramáticas de referência no século XIX para cá. Até então a coisa corria meio solta. Então você encontra a grafia de uma palavra ou uma forma de escrever de diversas maneiras possíveis. Essa gramática, que a gente chama de gramática de norma culta, de livro com registro da norma culta, ela é muito recente no português, nesse padrão que a gente tem hoje. Quando se corrige a prova do Enem, tem-se em mente um conceito. Pega-se a gramática, que é um livro normativo, e trabalha-se com conceitos linguísticos, principalmente com a ideia de competência e desempenho. Então vamos entender o que é essa ideia de competência e desempenho. Desempenho é o uso que você faz em determinado momento, enquanto competência é o conhecimento que você tem, a informação. Vamos pegar um exemplo. Eu posso ter competência no assunto e ter uma falha de desempenho em determinado momento. Para entender isso, eu vou usar uma metáfora mais próxima de vocês. Por exemplo, um jogador de futebol. Eu posso ter um jogador que ele é de comprovada competência. Vamos pegar o caso do Neymar lá. Ele é um cara de comprovada competência, indiscutível, tanto é que está no lugar onde ele está. Só que ele, durante determinados jogos, como foi a Copa América passada, ele teve um desempenho ruim. Então você vai ter um jogador de incontestável competência, mas com um desempenho ruim. Essa é a ideia de competência. E como que a gente traz isso para o texto? A gente traz isso para o texto da seguinte forma. O aluno às vezes conhece as regras de concordância, de regência, de colocação pronominal, de ortografia. Ele tem um domínio sobre essas regras. Entretanto, você tem que imaginar que ele está fazendo uma prova que é uma coisa que não é comum na vida dele. Ele fez aquela prova do Enem e ele está fazendo pela segunda vez, talvez, fez como treineiro no ano anterior. Mas ele fez poucas vezes, então ele está exposto a uma pressão de tempo, a uma pressão de... a situação que ele se encontra, de ser avaliado, a uma pressão de toda a estrutura do Enem, até porque ele faz outras provas no dia. Então você está lidando com uma situação em que há um conjunto de pressões externas muito grandes, e tudo isso pode afetar, não na competência, mas no desempenho dele. Ele vai ter um desempenho ruim naquele ponto. E aí fica a pergunta, é possível, mesmo tendo grande competência, a gente contornar esses problemas de desempenho? Eu digo que é, e nós vamos ver isso nesse vídeo. E como é levada essa questão da competência e do desempenho dentro do processo de avaliação de redação do Enem? Bom, para início de conversa, toda competência, quer dizer, os itens em que você vai ser avaliado, que nós vamos discutir em cada um dos vídeos, ele vai ser considerado em 5 níveis, de um nível 0 ao nível 5. De um nível 0, que é um nível de nenhuma condição de atender aquele nível. E de um nível 5, o indivíduo que tem um grau de excelência máximo naquele quesito. O nível 0, eu acredito que é o mais difícil até de se atingir. Aquela coisa que eu já falei em determinado momento. O cara tem que ser bom para ser ruim. Para chegar ali em nível 0. Por quê? Vamos ver, por exemplo. É aquele cara que não tem domínio de ortografia, não tem domínio de concordância, não tem domínio de pontuação, não tem domínio de acentuação, não tem domínio de nada. Ele chegou ao 3º ano sem condição nenhuma de escrever nada. É muito difícil a gente dar 0, porque por pior que o cara seja, se ele chegou ali, ele tem um nível mínimo disso. Parece costumo dizer que parece aquelas placas de caminhão, aquelas pinturas de caminhão, que o camarada se empenha em escrever errado. O cara coloca fácil com O, com 2 S's, difícil a mesma coisa, difícil com um O, falar de mim, ela é fácil falar de mim, difícil é ser eu. Quer dizer, aquelas coisas bizarras que você vê em placa de caminhão. Aqueles caras com certeza teriam dificuldade com esse nível. Então vamos ao outro nível, o nível 1. No nível 1, o usuário demonstra um domínio insuficiente da norma com graves e frequentes desvios gramaticais. O que é isso? O que a gente primeiro desvio da norma. Ele escreve, tem problemas de ortografia, ele tem problemas de concordância. Não chega a ser igual aquele primeiro do nível 0 que o camarada escreve completamente tudo errado. Mas ele tem problemas de escrita visíveis no texto dele. E aí entra um outro item também que é interessante, que é a questão da escolha do registro. O que é a escolha do registro? O registro que é utilizado dentro da redação do Enem é o registro da norma culta do português brasileiro.
Aí o camarada começa a utilizar a linguagem de uma forma com variações que são da fala, ou coisas do próprio internetês, como VC, KD, TB. Isso é uma demonstração do usuário de que ele está desconhecendo o tipo de registro que ele está utilizando ali. Ele não reconhece ali como um registro de norma culta e ele está insistindo nesse problema, né? Esses casos do 1 já são menos raros do que os anteriores. Você já encontra algum. Principalmente porque o aluno, às vezes, não faz muito a distinção entre o que é o momento de escrever a redação, o que é a tal da norma culta, do padrão do português, e aquilo que ele escreve com os colegas dele teclando no WhatsApp ou em algum programa de digitação de chat por internet. E o mais engraçado disso tudo é que às vezes o cara coloca VC, TB e tudo mais, e ele tem aquele discursinho de que quer dizer que eles não deixam me expressar livremente, quer dizer que não deixam com que eu me expresse do jeito, quer dizer que isso é uma coisa impositória, uma coisa ditatorial, um discursinho cansativo ao extremo. E na verdade, cara, você pode se expor do jeito que você quiser. Você pode escrever VC, TB, cortar a palavra, só que você vai se ferrar na redação. Isso é o que vai acontecer. Ninguém é proibido, ninguém é obrigado a fazer nada. Você pode fazer, só que esteja preparado que você vai arcar com as consequências daquilo. Então, quer dizer, não vem com esse discursinho libertário que é um pé no saco. Temos então o nível 2. No nível 2, o aluno apresenta ocasionais desvios gramaticais, desvio de registros e convenções na escrita. É exatamente isso. Ele apresenta, a palavra-chave desse nível 2 é desvios ocasionais. Ele tem uma ou outra ocorrência, mas que caracteriza um problema dele que começa a afetar a questão da competência, não necessariamente do desempenho. Ali você tem o camarada que ele vem escrevendo o texto e em determinado momento ele dá uma cochilada e coloca, vamos supor, um desvio de registro, ele coloca um VC no lugar do você. Esse é um desvio de registro ocasional, ele não colocou no texto todo. É diferente do cara do nível 1 que vem colocando VC, TB e etc. no texto todo. É diferente do cara que escreveu fácil com 2 S, depois escreveu difícil com 2 S, depois escreveu outras palavras com o mesmo tipo de erro de ortografia ou cometeu falhas de concordância. É muito diferente. Esse cara apresenta erros ocasionais. Vamos então, a palavra-chave desse item é desvios ocasionais. Chegamos então ao nível 3, que é o chamado nível médio. Esse aluno, esse candidato, ele possui um domínio adequado da norma padrão, mas ele apresenta alguns desvios na escrita. Não são, né, diferente, olha só, no nível 2, são desvios ocasionais. Nesse são alguns desvios. Pô, mas qual a diferença entre desvio ocasional e alguns desvios? Bom, vamos entender. Ocasional, dentro de um texto, ele vai ocorrer algumas vezes em espaços relativos de texto. Um no primeiro parágrafo, aí no segundo parágrafo outro acontece, né? No outro você tem um outro probleminha. Na verdade, você não tem uma repetição de um padrão, é um desvio ocasional. Essa é outra questão. A questão do desvio, a repetição de um padrão. O padrão de um erro ortográfico, o cara que escreve uma vez uma palavra fora do padrão, pode ser o que a gente chama de um desvio, algum pequeno desvio de escrita. Agora, o camarada que apresenta uma sequência de erros ortográficos, a gente pode, e mesmo que seja um por parágrafo, por exemplo, a gente pode estar lidando com uma situação de um camarada que tem um problema de noção ortográfica. Isso aí já vai afetar o conceito de competência, não o conceito de desempenho. Okay. Chegamos ao nível desejado, quer dizer, o nível 4. O nível 4 é aquele que o indivíduo possui, o candidato possui um bom domínio da norma culta e com pouquíssimos desvios ortográficos, desvios de registro, desvios, seja lá qual for, desvios da norma culta. É aquele camarada que ele escreveu um texto maravilhoso, mas vai que lá no primeiro parágrafo, vai lá no último parágrafo, ele cometeu um desvio de registro, cometeu um desvio da norma ortográfica, foi uma cochilada que ele deu, que não afeta como um todo o aspecto do texto dele, e ali nós temos nitidamente o que a gente chama de uma falha de desempenho. Vamos lá, esse cara escreve bem pra caramba, tem hábito de leitura, chegou na hora da prova, ele fez um texto muito bom, só que na hora de revisar o texto, por uma questão de tempo, ele não revisou, e aí passa um probleminha. E aí probleminha, a gente tá falando de probleminha de vírgula, não? Probleminha de vírgula é o mínimo da coisa. Tô falando de um probleminha que é significativo e chama a atenção do avaliador. No geral, o aluno tem que se preparar para imaginar que o 4 é a nota que ele vai tirar já calculado uma possível distração dele. A gente tem que trabalhar para o 5, mas a gente tem que pensar que esse 4 é possível.
né? Você pode distrair, você pode estar tenso. Tem gente que fica tão nervoso durante prova, tão nervoso, que tem até diarreia, tem dor de estômago. Isso é outra coisa importante, é vocês pensarem que, cara, é só uma prova. Vai ter outra e vai ter outra. Ah, mas é um ano da minha vida. Mas vai ter outras situações da sua vida. Quando o aluno começa a se cobrar demais, começa a ver como que aquela é a prova que definia a vida dele, aí ele começa a estar exposto a isso. E não adianta nada. Aí o cara fala assim, ah não, eu fico nervoso, aí eu tomo um remédio para ficar calmo. Aí você sente sono, aí você fica lerdo, não funciona. A única maneira de você lidar com o nervosismo nessas situações é você entender que é só mais uma prova. Não é a prova da sua vida. Se você não conseguir obter uma nota de um grau excelente ali, você não vai ser humilhado, você não vai ser escorraçado, você não vai ser agredido, não vai acontecer nada com você. Simplesmente você vai fazer outros processos seletivos, vai entrar em outras faculdades, existem outras maneiras de ingresso no ensino superior, ou então tem no ano que vem, você também tem outro Enem, outro processo de avaliação. Chegamos então ao caso ao nível desejado, que é o nível 5, que é quando o indivíduo não comete nenhum desvio ou raríssimos desvios ortográficos. Isso é uma demonstração do Enem, da equipe de correção, que existe uma valorização do desempenho do aluno, aliás, uma valorização da competência do aluno em detrimento do desempenho. Quer dizer, muito mais importante o que você sabe do que naquele momento você deu uma bobeirinha, deu uma cochilada. O que é isso? É aquele cara que escreve um texto muito bom e comete um desvio ortográfico, depende também do desvio ortográfico, né? Aquela história do caminhoneiro com fácil com 2 S, aquilo não tem desculpa. Mas ou comete um desviozinho ortográfico, dá uma bobeirinha aqui, outra ali, mas que não caracteriza um texto de 25, 30 linhas como um texto ruim, ou com um texto que possa tirar ponto dele. É essa que é a ideia de competência que tem que ser ficado muito marcada no texto. O cara tem a competência, né? É indiscutível. O que pode ter sido afetado foi uma falha de desempenho. Isso acontece com todo mundo. Vou contar para vocês. Eu terminei meu doutorado, eu fiz o doutorado em língua portuguesa, e quando você faz uma tese de doutorado, você lê, relê, e cada vez que você relê, você acha um probleminha, uma questão, né? E aí fica a grande pergunta: tem como fugir dessas falhas de desempenho relacionadas à ortografia, à norma culta, a concordância, etc. Olha, tem. Na verdade, o que faz você conseguir fugir disso é você ter cada vez mais como vou te dizer, é você ter cada vez mais uma noção de revisar o seu texto, de reler o seu texto. Você tem que ser autor e leitor do seu texto, isso é muito importante. Então você faz o texto, você escreve o texto, você faz a esquematização de como você vai tratar o texto, você faz o rascunho do seu texto, né? E depois você passa limpo o rascunho do seu texto. Essa é a melhor maneira de você evitar as chamadas falhas de desempenho. Não tem outra maneira. Aí você diz, pô Marcelo, mas não dá tempo suficiente. Cara, dá tempo. A questão é, você tem que treinar essa prática. É treinar a prática da leitura e compreensão dos textos e estímulos, da esquematização e, por fim, do rascunho, né? E, por fim, de passar limpo. Essas etapas têm que ser respeitadas. Ah, mas eu escrevo devagar. Não, cara, você tem que treinar. Não tem jeito. A única coisa que te faz produzir um bom texto de redação no Enem é você treinar a escrita é você treinar a escrita dentro desse fluxo de produção, que é a leitura e a compreensão temática. Num segundo momento, é a esquematização do que você vai falar. Num terceiro momento, o seu rascunho. E, por fim, passar limpo o seu rascunho, prestando máxima atenção. E passando, mas eu tenho tempo curto. Treine. Treine, que eu te garanto com certeza que em 1 hora há possibilidade de fazer um texto de 25 linhas aproximadamente com esses critérios de qualidade atingidos, ok? Essa foi a nossa explicação. Voltamos na próxima aula com uma explicação sobre a competência número 2, ok? Um abraço e até lá!